E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? A educação à distância chegou. E agora, professor? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu sou o professor Justino e gostaria no vídeo de hoje fazer algumas reflexões que são bastante pertinentes a este momento, sobre nós, professores analógicos, diante deste desafio que é ingressarmos na educação à distância. E agora, José, e agora, professor, nada melhor do que começarmos acompanhados de Carlos Drummond de Andrade, o nosso mineirinho que tanto nos encantou com as suas palavras, com os seus versos. Tudo que era sólido se desmancha no ar. Talvez Marx estivesse muito certo desde que escreveu estas frases, mas neste momento elas ficam ainda mais realísticas para nós. Porque neste momento, pelo menos o meu sentimento e aquilo que eu percebo nos meus companheiros e companheiras é o sentimento de que tudo que era sólido veio se desmanchando no ar. E é justamente nesse desmanchar, nesta poeira aí que o mundo se transforma, que as nossas certezas se esvaem, que eu gostaria de convidá-los a uma reflexão rápida para aqueles docentes e talvez até mesmo discentes que estiverem ingressando nesse mundo da educação à distância. Não por uma opção, mas por uma falta de opção. Gostaria de primeiro deixar claro a todos e a todas que a partir das minhas concepções de leitura, em todo o meu mestrado em educação, em todo o meu doutorado em educação, em todos os meus mais de 20 anos de docência, e lendo e ouvindo muito um professor da UFMG, chamado Juarez Dairel, em que nas suas pesquisas, em um livro inclusive escrito com a minha orientadora de doutorado, a Vivian Weller, vão falar sobre essas relações dos jovens e da juventude. E há uma palavra que eu considero fundamental, que se chama vínculo. A educação é baseada em vínculos. Neste momento nós temos esses vínculos rompidos. Por um momento drástico, por uma circunstância inesperada e, sobretudo, na educação básica, onde a educação não se dá simplesmente por meio de aprendizagens técnicas, mas se dá por meio das relações com e entre seres humanos. Os conteúdos são importantes, mas as companhias, os diálogos, a comunidade escolar é fundamental na aprendizagem de um estudante. E quando nós falamos em educação básica, isso se torna ainda mais grave, mais sério e mais necessário. Os alunos sentem falta da escola. Pode não sentir falta das nossas matérias, mas da escola ele sente falta. Nós sentimos falta. A escola é construída por vínculos. E isso nós não podemos perder no nosso horizonte. Mesmo que neste momento, esses vínculos presenciais, do olhar, da linguagem, do sentimento, não possam mais ser construídos no cotidiano, pelo toque, pelo cheiro, mas que agora sejam construídos virtualmente. Não percamos a certeza de que uma escola de educação básica se constrói por vínculos. O que nós estamos fazendo agora é, diante de uma situação que a vida nos impôs, pensar o que vamos fazer com ela. E a partir desta reflexão que eu quero seguir sobre 3 pontos que eu considero fundamentais: currículo, avaliações e nós, como professores. Quando eu falo sobre currículo, eu estou querendo provocar vocês a uma reflexão. Nós adotamos o currículo muitas vezes como uma certeza pré-definida. Eu sou professor de história. Não, olha, para eu trabalhar Revolução Francesa eu tenho que dar iluminismo, antes do iluminismo eu tenho que trabalhar com o Renascimento, como se essa ordem fosse uma ordem natural das coisas. Currículo é uma construção política, ideológica,
Por que então nesse momento nós não podemos pensar o nosso currículo? Vamos pensar essas ligações. Por que eu não posso trabalhar a Revolução Francesa com o meu aluno sem falar de iluminismo? Ah, mas aí ele vai ficar com dúvidas. Olha que bacana, essa não pode ser uma saída? Eu trabalho Revolução Francesa e dela vão emergir dúvidas que puxam outros conteúdos. Ao invés de eu pensar em uma sequência pré-estabelecida, eu penso em discutir um momento e dele discorrer outras possibilidades. Nós estamos no mundo virtual. Por que não deixar essa pergunta para o meu aluno? É fácil, deixa uma enquete. A partir do assunto que nós estudamos, qual o assunto que você gostaria de ver a seguinte? Deixa uma sugestão. Estamos na física. Por que eu tenho que trabalhar eletroestática antes de eletrodinâmica? Sendo que eletrodinâmica, pelo menos para mim, é muito mais legal. Não, mas eu tenho que ver as cargas. Mas será que essa é uma concepção que eu tenho? Ou será que é uma concepção do meu aluno? Ou será que eu aprendi assim e nunca pensei sobre? Caros companheiros, não é uma reflexão só da disciplina de vocês, é da minha também. Vamos refletir, vamos pensar se realmente esses pré-requisitos interessam ou se eles são uma construção a priori. Por que eu não posso pensar um conteúdo e dele permitir que o meu aluno traga as dúvidas? Olha as ferramentas digitais que eu tenho para colher isso agora. Muito fácil, rápido. Currículo não é um dado da natureza, é uma construção humana, social, política e histórica. Vamos ler, vamos compreender o que é essa construção política e quem sabe nós podemos pensar esse AD de uma maneira diferente. Quem sabe esse AD vai me ajudar quando eu regressar às atividades frequentes, curriculares normais, porque agora eu tive a chance de pensar, será que realmente isso aqui importa? Olha que bacana o momento da reflexão. E aí eu chego a um momento, se eu pensei esse currículo, se eu cheguei à conclusão que realmente existem conteúdos que eu trabalho e que eu acho de suma importância e hoje eu olhei e disse, talvez não sejam. Aí eu caio na avaliação. Como avaliar? O que avaliar esse aluno? Ah, eu vou aplicar uma prova, vou ficar de cima dele e se esse aluno colar eu arranco a orelha dele. Agora a prova é online. Basta ele dar um Google e achar a resposta. Será que quando ele acha a resposta da minha questão, será que a minha avaliação está errada? Será que é ele que errou em procurar? Será que ele não tem comprometimento? Olha que massa! Olha como é que nós podemos pensar sobre a avaliação. Agora o tempo explodiu. Eu não tenho mais ali o controle em cima dele. Eu não tenho mais essa sala organizada. Essa falsa sensação de controle que nós, professores, acreditamos ter sobre o processo de ensino-aprendizagem, explodiu. E agora chegou na nossa cara. Eu não estou dizendo que o EAD deva ficar para sempre, mas eu estou dizendo que deveremos aproveitá-los para reflexões. Vamos fazer então uma educação à distância reflexiva, onde eu pense, faça a minha ação e reflita sobre essa ação ao construir o próximo módulo. Agora eu tenho respostas rápidas, agora eu tenho estudantes conectados que eu pergunto e tenho essa resposta e posso contabilizar, olhar, analisar quantitativa e qualitativamente. Nós, professores nesse modelo virtual, temos a nossa posição de concentração de saberes dissolvidas no ar. Porque quando eu construo o meu módulo, o que é mais importante? Não é apresentar só o conteúdo, mas é pensar em como esse estudante irá acompanhar sozinho, pelo menos a maior parte do tempo, e construir. Então não adianta eu jogar um conteúdo, ler da página 15 à página 18. E daí? Eu tenho que criar uma orientação para esse estudante, mostrar inquietações. Para isso servem os fóruns, para isso servem aquelas orientações que eu coloco embaixo de um vídeo ou de um texto. Olha, então quando você lê esse texto, pensa sobre isso. Quando você assistir essa videoaula, pensa sobre isso. Pelo amor de Deus, videoaula não é educação à distância. Videoaula compõe a educação à distância. Olha quantas reflexões nós podemos fazer nesse momento para podermos trabalhar com os nossos estudantes. E que este momento, por pior que ele possa ser,
que sirva para nós refletirmos sobre essas questões. O que será que é avaliar? Será que então não está na hora de eu pensar que talvez essa provinha e esse pretenso controle que eu acho que eu tenho sobre o aluno nunca existiu e que ele é muito mais um conforto para mim? Gente, admita, ninguém sabe como que o outro aprende. Nós temos suposições. Você já percebeu quando a gente conversa com alguém? Cada um aprende de um jeito. Às vezes eu gosto de anotar, você gosta de escrever. Aí tem aquele, tem um aluno que gosta mais de ver, o outro mais de ler. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando de processos mentais. Eu estou falando das formas como o meu cérebro organiza e cria as conexões. É completamente individual. O processo é coletivo, mas o final da aprendizagem eu não tenho controle. O professor, nós queremos crer que temos esse controle, mas ele é ilusório. Tudo que é sólido se desmancha no ar. E essa certeza agora se desmanchou. Só que vamos transformar essa certeza em uma possibilidade de caminho. Uma possibilidade para podermos caminhar com reflexões sobre o que realmente seria importante trabalhar. Vamos pensar sobre esse processo avaliativo. Será então que eu tenho que trabalhar uma avaliação com quantidade ou com qualidade? Será que eu posso aplicar uma avaliação apenas uma vez, o aluno foi mal, recolho L, ponto final? Ou será que eu posso aplicar essa avaliação várias vezes até que ele consiga fazer? Será que essa avaliação é mais para me satisfazer ou para realmente debater com esse aluno se ele conseguiu trazer aquele conteúdo? Por que eu não posso fazer enquetes nos meus módulos e conversar com esse aluno, não em tempo real, mas em tempo virtual? Olha as possibilidades que o EAD nos abre. Vamos pensar sobre esse currículo, que não é natural, é uma construção. Que pré-requisitos são esses? Será que realmente eu tenho uma ordem exclusiva para trabalhar os conteúdos? Será que esses conteúdos são todos importantes? Avaliações, como avaliar no mundo EAD? Será que é um fórum? Será que é um questionário? Será que se esse aluno achar a resposta é tão ruim assim na internet? Ou será que eu fiz ele pesquisar, coisa que se fosse numa avaliação presencial, ele simplesmente ia marcar um X e me devolveria a prova? Olha uma vantagem do EAD. Vamos construir estudantes autônomos que consigam pesquisar, que consigam ir atrás das respostas e das perguntas. Vamos pensar sobre a nossa condição como professor? Vamos pensar que talvez neste momento nós tenhamos a sensação de que estamos perdendo esse controle. Mas vamos pensar que agora nós vamos construir uma nova relação que vai nos permitir, ao regressar à sala de aula em tempos normais, que nós possamos ter a reflexão sobre as certezas que se desmancharam. Não vamos sofrer com o que a vida nos deu, mas vamos pensar o que eu consigo fazer com o que ela me apresentou. Eu acho que se nós começamos com ele, com o nosso poeta, com Carlos Drummond de Andrade, não poderíamos terminar de outra maneira. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Beijos para todos. Vamos de mãos dadas. Não nos afastemos muito. Beijos.